Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. E hoje nós vamos dar início aqui a um tema bastante interessante que eu chamo aqui de verdades ou leis absolutas e leis relativas ou leis históricas. E podemos dizer que isso aqui é uma continuidade de uma discussão que nós começamos no vídeo anterior, em que falamos de leis naturais e leis positivas, né? Leis escritas. Então, jusnaturalismo, juspositivismo. Vocês se lembram que no vídeo passado nós falamos que certa concepção do direito se pauta por leis que são consideradas naturais, né, como pré-existentes ao próprio homem, e já o juspositivismo tem a ver com aquelas leis que são impostas, né, que são dadas por uma certa autoridade e, portanto, devem ser obedecidas. E hoje nós vamos iniciar, então, retomar isso daqui, falar um pouco sobre leis ou normas universais, normas que são relativas ou históricas, e iniciar um primeiro movimento de crítica ao próprio direito. Então, antes de começarmos, eu já dou aqueles recadinhos básicos aqui, que se você não for inscrito no canal, que você se inscreva, e caso goste aqui desse conteúdo, possa deixar já o seu joinha aqui, e compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que a gente alcance mais interessados nesses debates aqui que travamos no nosso canal, tá certo? Muito bem, para começar esse assunto eu posso dizer o seguinte, que a maneira como a gente age na nossa vida, a maneira como a gente enxerga o mundo e como a gente pensa, ainda que não percebamos isso, tem a ver com uma visão de mundo, uma certa moral. Então, tudo aquilo que nós fazemos, mesmo que a gente não perceba, tem subjacente às nossas ações, os nossos pensamentos, alguma moralidade. A moral pode ser entendida assim como aquilo que eu considero virtuoso, aquilo que eu considero correto. E isso está tanto nas ações mais básicas da nossa vida, como no modo como uma sociedade se organiza e o modo como as próprias normas, as próprias regras vão se construindo numa determinada sociedade. Então, por isso, tem a ver com o modo como o direito é construído no mundo, né, em sociedades distintas. E quando falamos sobre leis naturais, por exemplo, lembra que nós dissemos que na Idade Média o jusnaturalismo se pautava por uma ideia de verdade absoluta que estava fundamentada numa divindade, em Deus. Já na Idade Moderna, essa mesma ideia de verdade absoluta, ela era extraída do pensamento, da razão. Vamos dar um exemplo disso, porque esse debate tem muito a ver com verdades absolutas e verdades relativas que fazem crítica ao direito. Então, vamos estabelecer aqui e extrair um preceito a título de exemplo. Vamos imaginar que eu tenha como preceito, que deve ser uma regra absoluta, universal, não mentir, falar a verdade. Veja que eu posso chegar a um preceito como esse, uma regra como essa, pelo pensamento religioso, pensando que existe um Deus, por exemplo, ou deuses, e que eles nos ensinam que mentir é errado. E a partir dessa concepção, eu tomo esse preceito como algo absoluto, como uma lei universal. Mas também isso pode ser extraído da razão, pode ser extraído do pensamento. Um exercício de pensamento pode me levar a crer e acreditar que não mentir deve ser elevado, esse preceito, a uma categoria de lei universal, que deve ser sempre obedecida de maneira absoluta. Um exemplar desse tipo de razão que leva a leis absolutas, sem dúvida nenhuma, é Kant, né? no seu pensamento e no seu conceito de imperativo categórico. Apenas para resumir essa discussão, Kant nos dizia mais ou menos o seguinte, que as pessoas devem agir, né? Ele diz assim, age como se a máxima da tua ação devesse se tornar, através da tua vontade,
uma lei universal. Então, era dizer o seguinte: você quer saber se o modo como você age, se a moral que pauta as tuas ações pode se tornar uma lei universal? Então, pensa que esse modo de agir seja espalhado, né, para toda a humanidade e todos vão agir daquela maneira. Se isso estiver bem, então isso pode ser levado a uma qualidade de imperativo categórico, uma lei universal. Claro que eu estou simplificando bastante aqui o pensamento de Kant, mas para efeito desse vídeo aqui é o suficiente entender dessa maneira. Então digamos que eu chegue a essa conclusão, por exemplo: mentir não é bom. Mentir é trapacear, é ser desonesto. Então eu pretendo elevar isso a uma lei universal. E aí todas as minhas ações vão ser pautadas exatamente nisso, nesse preceito moral que é não mentir. E sabe que esse pensamento de verdade absoluta, ele é muito interessante. E na verdade, ele ajuda a organizar muito a sociedade, as sociedades em geral, e até a pautar a nossa vida por princípios, por valores. O problema é que nem sempre é fácil elevar essas categorias a leis universais, absolutas, que devem ser aplicadas em quaisquer situações. Quer ver um exemplo disso? Imagina que você tem na sua frente uma cena em que um bandido, um assaltante, um marginal, né, ele está perseguindo uma pessoa que você sabe que é inocente, com a intenção de fazer mal a essa pessoa, roubar-lhe, ou mais ainda, vamos imaginar que seja um assassino e que ele deseja matar essa pessoa. E que, para simplificar o nosso exemplo, você sabe claramente que aquela pessoa é inocente. E essa pessoa então consegue se desvencilhar ali e entrar na sua casa, se escondendo então do assassino, daquele que ele persegue. E aí essa pessoa chega até você e pergunta: você viu alguém assim, assim, passando por aqui? E aí você sabe o seguinte, que, bem, se você disser a verdade, muito provavelmente essa pessoa vai usar da força, entrar em sua casa e fazer mal àquele inocente. Ou você pode escolher diferentemente, que é mentir, é dizer que você não viu. E aí quando você não viu aquela pessoa, né? E aí quando você coloca na balança esses dois valores, que é não mentir de um lado, que você elevou a categoria de lei universal, e do outro lado outros princípios morais, como por exemplo, não fazer mal, ajudar aquele que precisa, amar o seu próximo, ou qualquer coisa assim. Quando essas duas coisas são postas na balança, a gente percebe que não é tão fácil estabelecer regras que sejam tão absolutas que valham para quaisquer situações. E isso introduz uma ideia de algum relativismo moral e de a necessidade de um discernimento para julgar as situações em que determinadas regras se aplicam ou não, o que faz decair a ideia de verdades extremamente absolutas, extremamente universais. É claro que há alguns que vão defender o seguinte, especialmente na esteira do pensamento do contrato social, né? Pensamento defendido por autores clássicos como Thomas Hobbes, John Locke, o próprio Rousseau e outros autores mais modernos, como por exemplo John Rawls, que revisita a ideia do contrato social, que é a ideia de que a sociedade é um pacto social, é um contrato. E alguns vão dizer o seguinte, que o ladrão, o assassino, aquele que age dessa maneira à margem da sociedade, ele já rompeu com o contrato social. E, portanto, não faz sentido que eu tenha para com ele o dever, né, de verdade, o dever de manter aquele contrato social. Bom, isso é uma saída, mas não responde a todas as coisas, porque esse mesmo tipo de situação pode se apresentar mesmo para aqueles que não quebraram o pacto social.
E digo mais, pode se apresentar em situações e sociedades mais complexas. Vamos mudar o exemplo agora. Vamos imaginar que você está num regime injusto, totalmente perverso e iníquo, como por exemplo o regime nazista. E aí você é alguém que esconde lá no sótão de sua casa judeus que estão fugindo do regime. E aí, de repente, a polícia nazista vai bater a sua porta e perguntar se você viu ou se existem judeus escondidos na sua casa. Para simplificar o exemplo mais uma vez, vamos tomar como pressuposto que a sua palavra vai ser aceita. Se você disser que não tem nenhum judeu escondido ali, isso vai ser aceito e a polícia simplesmente vai embora, ou seja, não vai revistar sua casa e não vai colocar a sua vida ou de sua família em risco. Só que existe um preceito moral, uma máxima que é dizer a verdade. E aí? Ali, ao contrário do exemplo do ladrão, do bandido, do assassino, nós estamos dentro de um regime que é parte do contrato social, que é parte de tudo aquilo que é dado como legítimo naquele ordenamento, naquele espaço social. E aí, nesse caso, a regra moral é válida? Aquela regra que você pré-estabeleceu de dizer somente a verdade? Ou, nesse caso, existem valores maiores que justificam a quebra daquela lei universal, daquele preceito moral que você estabeleceu? Então percebe como é muito difícil, não é? Estabelecer, vai exigir sempre de nós discernimento e um olhar crítico, inclusive sobre as leis que nós estabelecemos, sobre os valores morais que estabelecemos e sobre as leis que regem a nossa sociedade, para determinar se são justas ou se são injustas. Porque esse é um ponto que, de fato, nos introduz numa percepção de uma crítica do direito. Quer dizer, se a moral é dada por regras universais pré-existentes ao homem, será que essas regras são sempre absolutas? Se, por outro lado, num positivismo jurídico, essas normas, essas leis são impostas por uma autoridade, no nosso caso aqui, ocidental, pela autoridade de um Estado, o fato delas estarem escritas em leis ou em constituições significa que essas leis sejam justas? E isso nos faz ir a um passo além, que é uma crítica histórica do direito, para demonstrar ou para perceber que muitas leis são produto de um período histórico que representa exatamente a manutenção de um estado de coisas que garante privilégios, em detrimento daqueles que são mais desfavorecidos, ou daqueles que não estão em condição de poder. Tem um debate muito interessante que acontece na Prússia Renana, no século XIX, e isso antes da unificação ali da Alemanha, portanto, bem antes disso. Ali você tinha várias terras dispersas naquela região, e há um debate que é travado por Karl Marx em uma obra que chama-se Os Despossuídos, um debate sobre a lei referente ao furto de madeira. Então o que estava acontecendo naquela região é que aqueles que eram despossuídos, que não tinham terra, precisavam recolher madeira das propriedades fundiárias, a fim de manter as suas vidas, Fazer fogo, alimentos, construir algo ali que pudesse lhes servir de proteção, e para isso eles precisavam retirar algumas madeiras dessas propriedades fundiárias. E havia leis que criminalizavam essa prática, tanto para retirar madeira das árvores vivas, quanto, notem isso, recolher galhos mortos dessas propriedades. Tudo isso era considerado como uma atitude criminosa, embora aquilo estivesse mantendo grandes privilégios
e impedindo pessoas de sua própria subsistência. Então, Karl Marx escreve nessa obra, é uma obra mais extensa, da qual eu vou citar um trecho, que diz assim: para coletar madeira verde, deve-se arrancá-la violentamente da árvore viva, enquanto coletar madeira morta não remove nada da propriedade. Apenas o que já está separado é removido da propriedade. Apesar dessa diferença essencial, ambos os atos são chamados de roubo e são punidos como tal. Montesquieu cita 2 tipos de corrupção. Um, quando as pessoas não observam as leis, e outro, quando a lei as corrompe. Então isso aqui instaura para nós um debate muito interessante, que é até que ponto há o dever de obediência a leis injustas. É talvez o tema que também introduz a ideia que vai se desenvolver mais adiante da desobediência civil. Mas isso já é assunto para um outro vídeo, tá bom? Um grande abraço, deixa aqui os seus comentários, o que você acha dessas ideias e nos vemos aí num próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amigos. Até mais.